Para Luísa, o voto da ministra Carmen Lúcia, ela segue a linha do ministro Alexandre de Moraes na decisão, quando ele disse que as redes sociais foram provas fundamentais para as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram anexadas 20 publicações de redes sociais e entrevistas na determinação do ministro Alexandre de Moraes. Em um trecho, ele diz que não há dúvida sobre a materialidade e autoria dos delitos praticados por Bolsonaro. Alexandre de Moraes escreve que o ex-presidente pretende, abre aspas, tanto por declarações e publicações, quanto por meio de induzimento, investigação e auxílio, inclusive financeiro, a Eduardo Bolsonaro, o término da análise de sua responsabilidade penal. Fecha aspas. Segundo o ministro, isso seria feito por meio do arquivamento do processo ou pela aprovação da anistia. O documento ainda conta com publicações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Tainá Falcão, sua análise desse ponto aí, seu destaque em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Leandro, é interessante porque ele ali, o Alexandre de Moraes, aponta como o Bolsonaro, ele não manifestava diretamente esse pensamento, essas ideias corroboradas pelo filho dele, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que foram ganhando forma, né, ao longo dos meses, depois que ele se licenciou. Ele já foi para os Estados Unidos admitindo publicamente essa intenção de buscar sanção e reverter o julgamento contra o seu pai, sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades judiciais no Brasil, mas isso foi ganhando forma ao longo dos meses, quando o Eduardo Bolsonaro começou a publicar mais sobre esse assunto e a dar entrevistas não só em âmbito nacional, como para veículos de imprensa no exterior. E aí tem essa manifestação do Marco Rubio, do Departamento de Estado americano, que é visto como um ponto de virada nessa questão, a partir da abertura de um inquérito, formalizando, portanto, esse inquérito contra Eduardo Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, pelo que a gente vê na decisão de Moraes, aparece como linha auxiliar da ação propagada pelo filho no exterior, que é basicamente, na visão de Alexandre de Moraes, de atacar a soberania nacional e colocar em risco as instituições democráticas. E aí ele cita o Supremo Tribunal Federal, esse atacado diretamente, por meio dessa busca de Eduardo para sanções a ministros do Supremo, não só ministros, como também revelou-se depois ao próprio PGR Paulo Goné Branco. Então, por isso que o uso das redes sociais, ele é massivamente expresso nessa decisão do ministro Alexandre. Ele se utiliza de vários prints de entrevistas e de publicações de Eduardo com manifestações que corroboram as ideias de Eduardo por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Numa análise geral, Leandro, eu acho importante a gente ressaltar aqui que Alexandre de Moraes deixa muito claro que Jair Bolsonaro, que ali na visão de ministros, até nos bastidores do Supremo, é claro que não é uma continuidade direta, expressa da investigação sobre o plano de golpe, porque Bolsonaro não está mais no poder, mas há uma continuidade no que diz respeito sobre as táticas de tentativa de enfraquecimento das instituições e da democracia. Então, esse recado é dado, assim como Jair Bolsonaro continua na mira do Supremo Tribunal Federal, não só ele, como o seu entorno. E agora, as redes sociais sendo retiradas de Jair Bolsonaro demonstra a retirada de uma munição explosiva nas mãos do ex-presidente para o bolsonarismo, sobretudo, eu diria até que um enfraquecimento desse grupo político.